Ok. A nossa apresentação de hoje seria relativamente a dois textos que nós também pegamos do mesmo livro do Mel, que depois, ao final, vão ver na bibliografia. O meu, no específico, é aquele relativo que escreveu o professor Bramati e que seria relativo, então, ao parlato narrativo, ok? O parlato narrativo entre oralidade e escrita. Ehm, o que o professor Bramati nos apresenta nesse artigo? Ele subdivide, então, todas os tipos de língua que nós temos em língua escrita e língua oral. A língua escrita, pode passar adiante. A língua escrita tem, praticamente, em linhas gerais, duas formas, ou seja, a forma escrita, propriamente dita, e a forma escrita de tipo falado coloquial ou falado, por certos sentidos. Reproduzir, então, o falado na parte escrita. E a língua oral, ela também tem, neste caso, pelo menos duas formas, a forma escrita e a forma oral. No artigo que ele apresenta, pode seguir, Rafael, por favor. No artigo que ele apresenta esse gráfico, ou seja, subdivide esses vários tipos de língua em várias exemplos, vamos dizer assim. No caso do escrito coloca então poesias, narrativas, todo tipo de livro que é estado pensado e feito para ser escrito, coloca em um momento intermediário aquele que nós podemos definir, por exemplo, o escrito que depois vem utilizado de modo falado, ou seja, os jornais nacionais, por exemplo, tudo que é dito num jornal nacional vem previamente escrito. E também coloca a narrativa teatral deste tipo, ou seja, aquele escrito que é propriamente construído para ser representado oralmente. E desenvolve toda uma análise nesse intermédio, ou seja, naquele que ele define falado narrativo, ou seja, tudo aquilo que é apresentado nas várias narrativas como um diálogo que, por certos sentidos, está a representar aquilo que poderia ser a nossa oralidade. Quando ele pode passar, por favor, Rafael? Quando ele analisa isso, ele então, fala dessa questão de uma parte de exigência, em contar, todos os eventos, e a outra é mesmo, os elementos próprios da fala espontânea, que tem nesse, então, falar narrativo que ele apresenta. Segue. E é essa fala espontânea que é uma fala que normalmente tem aspectos de tipo fragmentário, repetitivos, até mesmo aquelas que nós definimos disfluência em italiano, eu acredito que seja disfluência em português, me corrijam se eu estou fazendo uma tradução errada. E as causas disso é que, obviamente, quando nós estamos expondo algo que seja espontâneo ou improvisado, é a dificuldade de planificar ou a dificuldade de organizar o discurso que está a ser feito. Com relação a isso, ele subdivide toda a análise feita em nesses vários tipos de, vamos dizer assim, de fragmentações da língua oral, ou seja, da língua em geral. Nesse caso, a língua dele é o falado narrativo. Autocorreções, repetições, digressões, fraturas que podem ser de tipo sintático ou semântico, e também as estratégias de focalização quando dá-se a fala narrativa.
Partindo disso e das afirmações que ele faz no artigo dele, ou seja, afirma a um determinado momento que o falado falado, ou seja, o parlato parlato, por ser extremamente fragmentário, não poderia existir na forma escrita e, si auto, explica nesse caso que a única forma escrita de um falado falado poderia ser uma transcrição linguística, e nesse caso ele diz: "Mas tal transcrição seria ilegível". A partir dessas afirmações, eu consegui pensamos os 2 até mesmo sobre isso, que era interessante analisar nas nossas transcrições, então, sem analisar a parte, de registração, do vídeo, diretamente nas transcrições, se alguma desses, fenômenos se verificavam. É óbvio que essa primeira fase é uma fase ainda temporária e inicial, vamos dizer assim, na qual podemos, até o momento, analisar, uma, entrevista, que era a entrevista que nós já tínhamos feito um trabalho no ano passado, e, ao mesmo tempo, uma análise que deveria ser ainda mais detalhada num segundo momento. Pode ir adiante que eu já vou com os exemplos. Retirei da entrevista da Daniela Policelli, alguns exemplos em que podemos verificar que as nossas transcrições, não só, são compreensíveis por certo sentido, mas também, dão aquelas fragmentações que ele, nos mostrava, ou seja, dão autocorreções, repetições e assim por diante. O primeiro exemplo é, aqui é logo, logo no início da entrevista, então aí temos a minutagem, porque minha família, ninguém sabia de nada, porque eles tinham vindo para o Brasil, né? Neste caso, temos então, uma repetição e ao mesmo tempo uma, explicação, nesse caso, do que estaria falando, ou seja, porque minha família ninguém sabia de nada, porque eles tinham vindo para o Brasil. Nesse caso, temos esse de nada que numa narrativa escrita ou, estaria suprimida ou, seria construída em uma outra forma. Então, nós dizemos que é uma fratura, nesse tipo que, na qual essa palavra poderia, por certos sentidos, não estar presente. Mas é importante porque, no nosso caso, chegamos a entender qual era o raciocínio da pessoa através dessas, vamos dizer assim, dessas autocorreções, nesse caso, dessa fratura. O exemplo seguinte, nos demonstra, também minha mãe sempre me dizia que, o meu bisavô, porque os meus 2 bisavós, então, ela faz uma explicação e uma autocorreção, no momento em que diz: "Paternos são maternos", desculpa, temos também, nesse caso, uma fratura de tipo semântica, que muda, por certos sentidos, um pouco o argumento, e uma autocorreção. Assim por diante, temos, no exemplo seguinte, na parte direita do slide, outro tipo de, interrupção com uma digressão, ou seja, cartas da a correspondência entre eles, e depois uma autorrepetição, e autocorreção com uma replanificação do discurso feito, ou seja, a avó, que é a casa que ele construiu aqui em São Paulo. No exemplo seguinte, ainda temos sempre, uma, correção com replanificação, em italiano, algumas escritas em dialeto, que também faz essa, autocorreção, com uma revisão. Pode seguir? Se eu superar o tempo, essa flecha que está ali é um erro, mas tudo bem, pode ir adiante. Se eu superar o tempo, você me corta, porque são exemplos somente, alguns até repetitivos, mas assim, para dar a ideia do que estávamos vendo.
Então, quando der 15 eu te aviso. Mas pode também avisar antes se precisar de mais tempo, não tem problema. Mas, A seguir temos assim várias repetições, ou seja, dentro essas repetições estão a assinalar a busca das palavras corretas ou das palavras justas, no caso, mais que corretas, para o que ela queria dizer. Até mesmo no momento seguinte, ajudado é mesmo a busca do termo correto. E depois temos ainda, em vez, nesse mesmo exemplo, da chama Rosette Valfortore, aquilo que o Bramati denomina fratura semântica desse tipo, ou seja, muda um pouco o que se estava falando, ou seja, troca o argumento no discurso, que obviamente nesse caso não é nem tanto uma quebra completa com a perda de compreensão, porque no complexo se compreende perfeitamente. Sempre no exemplo seguinte, do lado direito, temos a sobrinhos, é sempre uma busca com uma pausa da palavra correta, e a seguir temos uma autocorreção com repetição, ou seja, comecei a entender um pouco, consegui me orientar dentro do dialeto deles, ou seja, toda uma série de autocorreção e de busca das formas corretas, das palavras corretas, para dar a indicar o que ela queria falar. Se observa, então, nesses exemplos, acima de tudo, o fato de que é uma narração espontânea e improvisada, e que a pessoa que temos na frente está, aos poucos, construindo a narração, vamos dizer assim, indireta nesse caso. Pode ir adiante com os outros exemplos. Sim, aqui também temos sempre, nesse caso, entender, eu consegui reconstruir a história dele, né? O como ele, por que ele tinha saído, o que tinha acontecido. Temos também aí uma fratura sintática, por certos sentidos, ok? E depois, a seguir, temos mostrando aqui era onde mora, onde a namorada dele morava, você vai dormir na casa onde ele dormia. Essa parte também é sempre uma busca pela palavra correta. Então, uma busca da construção correta para expressar a informação que estava querendo dizer. Na parte seguinte, temos, então, repetições com uma replanificação do discurso. Além das repetições, temos uma reformulação do discurso na parte mais abaixo, ou seja, boa pessoa sempre. A gente sempre teve dele, né? Todo mundo falava que ele era muito bom, ou seja, nesse caso, temos também aí uma fratura do discurso com uma mudança de tema, por certos sentidos. Ao final, essa é a slide 15, não, né? é o 14. Ok, É o ok. 14 ou 15? Ok. Nessa slide nós temos sempre repetições para explicar na minutagem 13,56 e há também interrupções com fraturas de tipo tanto semântica quanto sintática. As repetições, na primeira parte ali podemos verificar na montanha onde, na Puglia, que né, numa Puglia que neva, numa Puglia que faz frio, num lugar que está muito próximo da campanha. Então, são não somente repetições do ponto de vista
de especificações, mas eu diria quase que entra num dos argumentos que ainda não podemos verificar, que é uma repetição com uma focalização da região onde se encontrava essa cidade. Então, a importância de especificar a região e a localização da região, da cidade na região também, e de que é uma localidade com um clima, nesse caso, atípico para aquela que é a Puglia, que todos, pelo menos na Itália, e de onde é a Elisabetta, pensam e reconhecem como meta turística balneária, nesse caso. Portanto, ela reafirma que a origem não é essa, que é a mais conhecida entre os italianos e os seus descendentes. Helena, já deu 15, se você quiser concluir. Ok, a última coisa então para falar somente era relativamente a um argumento que o Bramati não analisa, mas que nós iniciamos a verificar, seria também aquele das palavras italianas presente no discurso. Nesse caso ali do exemplo, que eu deixei só um pedaço, tem todo um discurso a seguir, mas nesse caso ali ela não encontra a palavra brasileira para definir o que ela queria dizer, então utiliza a italiana tramandare. Então é interessante também esse fenômeno, além de todos os outros. A você. Obrigado, Helena. Boa tarde a todas e todos. Então, essa parte da Helena é também uma introdução para um outro tema correspondente que a gente está começando a discutir no grupo e que retoma muitas coisas da apresentação da professora Suzana e da Elizabeth e da Luísa, porque vocês puderam ver na parte da Helena que a gente adotou nas transcrições muitos aspectos da oralidade, principalmente aqueles que se referem à interação face a face, né, ao diálogo oral. Mas a oralidade ela não está só nesses aspectos que dizem respeito à forma da interação. Também diz respeito à oralidade o que são algumas marcas sociais de variedades orais. Por exemplo, se você entrevista uma pessoa de uma determinada região ou de uma determinada classe social, a variedade oral que ela usa também diz respeito à oralidade. E essa parte, por motivos que eu vou tentar explicar rapidamente, a gente acaba não trazendo para a transcrição. Mas então aqui o texto que eu usei de base do Gianni Turqueta, depois eu mostro nas referências, ele está analisando como na literatura se simula a oralidade, que instrumentos os escritores usam para fazer essa simulação. E a partir das reflexões dele, a gente achou que tinha coisas que serviam também para a nossa transcrição, apesar de não ser estética, não ser literária. Então, aqui o que ele coloca, que essa a imitação da oralidade, ela tem esses aspectos das falsas partidas, do registro mais desorganizado, informal, mas também tem as marcas em direção às variedades diatópicas, que são, ele está estudando o caso italiano, principalmente marcas dos diferentes dialetos ou do italiano regional. A gente, então, nas nossas transcrições, acabou por fazer uma separação instrumental desses aspectos da oralidade que a gente incorporou na transcrição, que são as falsas partidas, a troca de turnos, etc., e não tratou desses que são as marcas de variedades orais, por vários motivos. Primeiro, a gente tinha uma preocupação de tornar a transcrição legível, como a gente falou, como a Elizabeth e a Luísa falaram. E o modo de você trazer essas marcas de oralidade seria uma transcrição fonética, o que torna o texto um texto para especialistas muito técnico, praticamente ilegível. Mas, refletindo sobre isso, a gente percebeu que isso também tem a ver com o perfil dos entrevistados que a gente acabou tendo, porque a maioria se concentra aqui em São Paulo, no Sudeste, agora a gente está começando a ampliar um pouco,
de um mesmo nível de escolaridade, então a gente não sentia essas referências à oralidade como alguma coisa muito determinante no texto. São basicamente as entrevistas, elas trazem uma variedade de língua falada culta. Então, a marca de oralidade, de diferença de pronúncia que a gente poderia colocar, não acrescentaria muito aos objetivos que a gente tinha no nosso grupo. Vou tentar mostrar isso com um exemplo, então. Vamos ver se o vídeo funciona bem. Dá para ouvir o vídeo? Eu tenho que compartilhar o som, né? A tradição do italiano se perdeu completamente. Agora sim. E depois eu até entendi o porquê. Ele queria se integrar na sociedade brasileira, da sociedade de São Paulo da época, e falar italiano para ele era mostrar a identidade dele, né? Mostrar que ele não era brasileiro. Então ele falava, me contaram, eu nunca conheci, que ele falava muito bem o português, praticamente sem sotaque, só quando ele ficava muito nervoso que vinha a italianidade saía. Então, aqui eu coloquei à esquerda como a gente fez a transcrição no grupo. E eu marquei algumas diferenças de pronúncia, algumas especificidades da pronúncia que a gente padronizou para a norma escrita, em vez da falada culta, para a norma escrita culta. E aqui à direita eu coloquei a mesma transcrição, pensando em uma alternativa que não fosse a transcrição fonética, mas que identificasse essas marcas da variedade que o entrevistado está usando. Então, italiano em vez de italiano, como ela fala. Claro que aqui é muito parcial, tem vogais nasais, diferenças de consoante que só mesmo uma transcrição fonética. Mas aqui é uma simulação dessa oralidade com base nas experiências que, por exemplo, os textos literários trazem. A gente adotou a versão da esquerda, padronizando. Por quê? O que a gente vê nessa entrevista da Daniela Policelli é que o máximo que a gente consegue identificar aqui, na oralidade que ela usa, é que ela é do Sudeste, possivelmente de São Paulo, dá para especificar por algumas características das vogais finais ou de algumas consoantes. Porém, você deixar essas marcas também tem problemas, não de legibilidade, mas problemas éticos com o entrevistado, porque muitas pessoas não entendem por que você adotaria uma transcrição que coloca o que elas entendem como fala errada. Então, a gente teve esse cuidado de padronizar de acordo com os objetivos do grupo e manter as marcas de oralidade de acordo com os nossos objetivos. Mas as reflexões que a gente tem feito tem mostrado que quando o perfil dos entrevistados começa a mudar, isso coloca alguns problemas. Então, peguei aqui só a transcrição sem o vídeo de uma outra entrevista que não é uma pessoa nascida em São Paulo, até tem o mesmo nível de escolaridade, talvez não me lembro se tem curso superior, mas como é nascida na Itália, tem algumas marcas de oralidade que a gente identificou no texto porque era do nosso interesse tratar dessa mistura do italiano com o português. Então, aqui, nós chegamos, a gente manteve a pronúncia, mas, voltando aqui na da Daniela, ela também não pronuncia o verbo completo, integrar em vez de integrar. Por que que na transcrição dela a gente mantém o R e na dele a gente tira o S? Algumas marcas aqui são claramente do italiano. Nesse trecho tem o una em vez de uma, por exemplo, mas algumas, por exemplo, os filhos, é difícil atribuir, porque é uma característica da língua falada em São Paulo, diferentes níveis sociais, isso aparece.
E nesse entrevistado a gente marcou esse uso quando, por regra, a gente não o faz. Tem outras questões aqui, mas era para mostrar que, para um determinado perfil de entrevistado, nesse caso um italiano, a gente optou, inconscientemente até, por identificar na transcrição algumas dessas marcas de oralidade que indicam a variedade que ele usa, a origem dele, são marcas sociais da oralidade, e não só aquelas ligadas à interação face a face. Então, que problemas isso coloca para a gente, né? Que, na verdade, a gente ainda está no nível de identificar, na fase de identificar os problemas, a gente ainda não tem soluções definitivas para isso, estamos começando a pensar no problema. Mas a Suzana chegou a tratar disso também na apresentação dela, o modo como a pessoa escolhe, ou escolhe conscientemente ou inconscientemente, de se expressar oralmente, tem ligação com a identidade que ela está performativizando naquele momento. Então, no caso da Daniela, não vou voltar, mas quando ela pronuncia as palavras italianas, principalmente nomes, ela pronuncia de acordo com a norma culta italiana. É porque ela conhece a língua italiana, mas, ao mesmo tempo, isso é a performativização de uma identidade de alguém que conhece a língua italiana, envolvido com a cultura italiana, ela está, ao mesmo tempo, construindo a sua própria identidade naquela enunciação. Quando a gente apaga essas marcas, a gente esconde esse aspecto. Por outro lado, quando a gente marca, a gente está estabelecendo uma linha de alteridade, porque com um entrevistado a gente não considera as diferenças de pronúncia dignas de nota, em outros sim. A gente está diferenciando uma alteridade, e isso tem consequências, às vezes, de reforçar estereótipos, de objetificar o entrevistado. Ele é aquele que tem uma fala pitoresca, porque ele mistura italiano com português. Mas a Daniela também não fala exatamente a língua escrita. Então, por que no caso dela não identificar e nesse outro caso sim? Então, a gente, pensando nisso, tem que refletir sobre qual alteridade linguística a gente considera digna de representar os traços de oralidade e qual a gente normatiza. Isso tem questões para o estudo da identidade da língua, mas também questões éticas, porque uma vez que o nosso objetivo é ampliar o perfil de entrevistados, vão começar a aparecer entrevistados que falam diferentes variedades regionais. A gente já tem alguns casos do Sul, ou mais do interior de São Paulo, e vão começar a aparecer entrevistados que não são professores universitários, já tem alguns, mas que falam variedades de outras classes sociais. Então, a gente precisa refletir sobre o cuidado necessário para identificar o que é interessante na transcrição, mas não reforçar estereótipos e, sobretudo, refletir sobre qual critério a gente adota que respeite igualmente todos os entrevistados, não objetifique um determinado perfil por falar uma variedade diferente. Mas, como eu tentei dizer, simplesmente separar os aspectos da oralidade, que são os da interação, e ignorar os que são fonéticos, que são de pronúncia ou até de vocabulário, também é uma perda. Se a gente simplesmente ignorar essa parte, a gente não consegue tratar essas questões de identidade, as questões de variedades linguísticas, e como isso faz parte da construção de uma identidade durante a entrevista. Então, essas são questões que a gente está se colocando agora. É claro que a segunda entrevista, eu não coloquei o nome, até por respeito ao entrevistado. No grupo, eu sou um dos que estuda misturas do italiano com português. Então, para a gente, aquilo é interessante de representar, mas a gente ainda não refletiu o suficiente sobre as diferenças de critérios para um entrevistado e para outro. Então, essas são questões que a gente está se colocando a partir de agora, são reflexões mais recentes.
Então, aqui as nossas referências, e é isso. Obrigado.